Boa noite a todos, a mais um Reflexão com Emmanuel, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Reflexões com Emmanuel, esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês que estão aqui nos acompanhando e que ele ilumine o nosso encontro de hoje. O tema deste capítulo de número 40 se chama Tempo de Confiança. André, qual que é o versículo que Emmanuel vai escolher para embasar a nossa reflexão de hoje? Emmanuel escolhe um versículo de Lucas, que está no capítulo 8, versículo 25. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Este versículo pertence a uma passagem do Novo Testamento em que os discípulos estão num barco e Jesus está dormindo. E aí, de repente, começam umas ondas muito fortes quebrarem próximo ao barco e começa a entrar água no barco. E os discípulos se desesperam e eles vão e acordam Jesus. E aí, Jesus acorda e ele vai e faz com que as águas se acalmem. E então Jesus vira para eles e diz: onde está a vossa fé? Duda, qual que é a reflexão que Emmanuel faz para nós hoje a respeito de confiar tanto em nossa fé? Bom, André, Emmanuel vai falar, né, sobre essa dificuldade que a gente tem, né, de encontrar a nossa fé, né? Então, diante das tempestades que passamos aqui na nossa vida, assim como os discípulos, a gente também se sente desamparado, falta fé naquele momento, né? O desespero bate um pouquinho em cada um de nós, né? E aí a gente esquece da nossa fé. Nesse momento de tanta dificuldade, onde a nossa fé está ali para ser testada, né? Então, o Emmanuel deixa esse questionamento, né, para a gente pensar também sempre aonde está a nossa fé. Assim como Jesus perguntou aos discípulos, né, onde está a nossa fé? E a gente precisa se manter confiante num momento da qual não é tão propício assim, a gente vai estar desesperado, mas isso é colocar em prática a nossa fé. Esse é um momento que a gente tem como oportunidade para exercer a nossa fé. Porque Emmanuel fala uma frase muito emblemática nessa reflexão. Ele diz que ninguém vai exercitar o otimismo quando tudo está bem. Ninguém vai conseguir, não precisa de esforço. Pensemos, se está tudo tranquilo, se está tudo muito sereno, a gente não precisa ser otimista, porque as condições estão favoráveis. Mas é naquele momento, né, que ele chama de luta maior, que será necessário, né, que a gente aplique aquela fé nossa mais fervorosa. Porque é nessas ocasiões que a gente tem essa oportunidade, né, de aferir os nossos valores, né, de testar aquilo que a gente vem adquirindo de informação para o nosso espírito ao longo, né, do nosso dia a dia. A gente está sempre aprendendo, né, muitas oportunidades nos são dadas de aprendizado, mas é apenas nesses momentos que a gente tem essa grande oportunidade. E aí sim a gente pode exercitar o otimismo, exercitar a nossa fé e colocar tudo em prática que aprendemos. André, você tem uma historinha que possa ilustrar essa fé hoje aqui para nós? Antes de falar um pouquinho, Duda, sobre a história de hoje, eu queria só fazer um apontamento a respeito da fé, que é o seguinte: Jesus espera que tenhamos uma fé equilibrada, que ela não seja exagerada quando a gente está feliz, e nem que a gente esqueça dela e menospreze dela quando em um momento difícil. Então, tem que ter um equilíbrio. Se está tudo bem, vamos ter equilíbrio, não vamos ficar exaltando demais. E se está no momento ruim, não vamos xingar, não vamos achar que não existe mais fé. A fé está ali sempre, né? A gente tem que lembrar disso. E hoje a história é desse livro aqui, que esse livro tem tudo quanto é ensinamento que a gente precisa, né? Paulo Estevão.
Saulo, ele estava dormindo e ele sonha com Abigail. E Saulo estava passando por um momento que ele estava com muitos questionamentos a respeito de como ele deveria conduzir as suas atitudes, o seu caminhar, o seu trabalho dedicado a Jesus. E aí ele aproveita nesse sonho para poder questionar Abigail a respeito de algumas perguntas. E aí ele pergunta assim para ela como que ele como que ele vai compreender perfeitamente os ensinos de Jesus. E ela responde assim para ele: ama. Aí ele fica pensando naquilo, tá? Eu vou amar. Mas só que Jesus pede para a gente amar os nossos inimigos. Como que eu vou proceder? Como que a minha alma vai conseguir alcançar essa elevação para nessa dor tão grande eu conseguir amar essa pessoa que é meu inimigo? E ela diz assim para ele: trabalha, porque quando a gente trabalha a nossa fé, quando a gente estrutura ela, quando a nossa fé fica raciocinada, não só sentida, a gente consegue ter outra visão a respeito das pessoas. E o outro questionamento que ele faz também a Abigail, que é como que ele deve proceder quando aquele desânimo chega para a gente e começa a nos jogar no chão. Aí ela responde assim para ele: espera, né? E aí vamos lembrar aqui que o próprio Chico Xavier, ele ele deixou escrito no seu quarto, aos pés da sua cama, escrito: tudo passa. Então, quando ele chegava para dormir ou quando ele acordava, ele lia aquilo, que tudo passa. Então, é que nós precisamos saber esperar e que tudo vai passar. O momento feliz vai passar. A dor, o sofrimento também vai passar. Tudo vai passar. E o último questionamento que Saulo faz para Abigail é como que ele vai conseguir conciliar esses ensinamentos que são tão grandes do Evangelho com aquelas pessoas que têm um enorme desprezo a respeito do Evangelho, aquelas pessoas que menosprezam. E aí ela conclui dizendo: perdoa. Por que temos que perdoar? Porque cada um tem seu momento, cada um tem a sua fase, sua etapa. Então, se ele não está pronto para entender aquele ensinamento naquele momento, perdoa, espera, né? Então, assim, aguarda que vai chegar o momento que aquelas palavras vai fazer sentido na vida dele, como fez na vida de todos nós, né? Quando a gente é imaturo, quando a gente é criança, os pais comentam algo com a gente não dá a menor importância, acha que aquilo é uma bobagem. Mas depois que a gente passa por aquela situação e lembra, fala: nossa, aquilo fazia total sentido. Assim é com o Evangelho. Quando não temos um entendimento, estamos imaturos, a gente acha que isso não tem importância para nós nesse momento. Mas depois é que nós vamos perceber que ele tanto nos acalenta e tanto nos ajuda. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, selecionei um trecho hoje que fala sobre os obstáculos, né? Emmanuel diz assim: os outros obstáculos sobreviverão até que os discípulos aprendam a dominar-se, educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Né? A gente sabe que as nossas dificuldades, elas se repetem dia após dia, né? E a gente não pode passar para uma próxima etapa se a gente ainda está com dificuldade naquilo que ainda é mais básico, naquilo que é mais essencial. Assim como na escola, por exemplo, a criança, ela, para que ela possa passar para o próximo ano escolar, é necessário que ela aprenda a ler, que ela saiba os cálculos matemáticos básicos, e assim ela pode, então, né, dar por finalizado essa etapa e ir para o próximo ano, para adquirir novos aprendizados, não é mesmo? E isso é o que se repete aqui conosco, aqui na Terra, né? Nós temos os nossos obstáculos, muitos obstáculos ainda vão vir, mas é importante que a gente aprenda
a dominar ele, a educar e vencer. E o importante que Emmanuel destacou aqui hoje, né, é que de uma forma serena. Tem que ser tranquilo, pacífico, porque assim a gente vai estar vencendo verdadeiramente aquilo que nos tanto atormentam, né? Então, que nessa semana a gente possa, então, vencer os nossos obstáculos. Eu desejo que cada um de nós conseguimos vencer as nossas batalhas, mas que nessa semana a gente possa focar e vencê-las de uma maneira mais serena, mais pacífica, como propõe aqui o benfeitor Emmanuel. E essa frase de Chico que você trouxe acalenta muito o nosso coração. Tudo passa. Mesmo que o obstáculo pareça grande, a tempestade pareça devastadora, ela vai passar e vai vir alegria, o sol nasce no outro dia e a gente sempre consegue vencer. Não é mesmo? Então eu espero vocês na semana que vem para juntos refletirmos o próximo capítulo, se chama Regra Áurea. É um versículo tirado do Evangelho de Mateus, do capítulo 22, versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa grande fala de Jesus. Eu espero vocês para a gente juntos descobrir o que Emmanuel vai ainda mais enriquecer os nossos ensinamentos. Eu desejo a vocês uma semana de muito aprendizado, uma semana de muitas vitórias na vida de cada um de vocês. E essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Até sábado que vem a todos e que assim seja.